de los Hechos, capítulo 3, vamos ler los versos 1 al 8. Dice así que Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración, las 3 de la tarde. Y era traído cierto hombre que era cojo desde el vientre de su madre. Cada día le ponían en la puerta del templo, que se llama Hermosa, para pedir limosna de los que entraban en el templo. Al ver a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba para recibir una limosna. Entonces Pedro, juntamente con Juan, se fijó en él y le dijo: míranos. Y él les prestaba atención porque esperaba recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo: no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Le tomó de la mano derecha y le levantó. De inmediato fueron afirmados sus pies y tobillos, y de un salto se puso de pie y empezó a caminar. Y entró con ellos en el templo, caminando, saltando y alabando a Dios. Son las 3 de la tarde en la puerta Hermosa. Hay un contraste entre la belleza de la puerta y el sufrimiento de un hombre que está sentado junto a la puerta a pedir. Son las 3 de la tarde en la puerta Hermosa, pero más allá de la puerta del templo hay otra puerta mucho más importante aquí en esta historia. Hay una puerta al cielo. El tema de hoy de la predicación es una puerta al cielo. Padre, muchas gracias por tu pueblo aquí reunido, muchas gracias por lo que hemos podido disfrutar en esta mañana, de alabanza y todo, las ofrendas, Señor, tu palabra leída. Yo pido ahora que puedas, Señor, hablar con nosotros a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. 3 de la tarde. Antes de hablar sobre esse texto, vou ver um pouquinho para buscar o contexto do capítulo 3 de Hechos. Capítulo 1, vemos a ascensão de Jesus. Hechos 1. Vemos que o maestro, antes de volver ao Padre, instrui a seus discípulos que permanecessem em Jerusalém hasta que recebiessem o Espírito Santo, e que depois de receber o Espírito Santo, sim, deveriam ir hasta os confines hasta os fines da terra para predicar o Evangelho. Capítulo 2 nos ensina a chegada do Espírito Santo, o dia de Pentecostés. Lucas nos mostra aí, nos ensina em Hechos 2 como a predicação de Pedro actuou naquele dia no coração da gente, e quase 3.000 pessoas então aí aceitaram a Jesus como Salvador e foram bautizados. Agora chegamos ao capítulo 3. Lucas pone seu enfoque em 2 de los apóstoles de Jesus, Pedro e Juan. Volvemos agora, vamos a ver versículo por versículo. Versículo 1, volvendo a ele. Pedro e Juan subiam ao templo a la hora de oração, las 3 de la tarde. São as 15 horas. São as 3 de la tarde, de uma tarde qualquer, que ao final não será na tarde qualquer, porque será na tarde inovidável. Que haces tú a las 3 de la tarde? Muitos dirão: pastor, eu estou trabalhando às 3 da tarde. Outros estarão comendo ou já terminando de comer. Alguns em Espanha, como é tradicional, estão descansando, estão aí echando sua siesta. Em Jerusalém, daqueles dias, às 3 da tarde, era hora de ir-se ao templo para a oração. A oração da tarde começava às 3, pero además da oração também havia sacrifícios. Agora, acuérdate de que hora faleceu, morreu Jesucristo na cruz? A las 3 da tarde. Ou seja, o Cordeiro de Deus que quita o pecado do mundo, Jesucristo, morreu a la mesma hora que as pessoas subiam ao templo para apresentar seu sacrifício. Jesucristo foi um sacrifício definitivo, oferecido a las 3 da tarde. Pero bueno, Pedro e Juan subem a las 3 da tarde para orar. E de caminho ao templo, têm que entrar por uma porta chamada Hermosa, uma porta que dava acesso a um pátio conhecido como o Pátio das Mulheres. Pero allí na entrada da porta havia outro personagem. Vão encontrar um nome. Pero antes de falar desse homem, déjame dizer na verdade. A predicação de hoje vai de muito de reflexões, ¿vale? Pedro e Juan iam a orar. Não tinham nem ideia de lo que iam a viver naquele dia, de lo que iam a ver. Pero iam a orar. E quero dizer que quando nós outros nos ponemos a orar, sempre passarão coisas buenas. Quando proponemos em nosso coração buscar ao Senhor,
o Senhor vai obrar de alguma forma. Quando nos proponemos em nossos corações falar com Deus, buscar a Deus, o Senhor nos responderá de alguma forma, através da qual seu nome será glorificado. O que quero dizer é que oração nunca é demasiado. Orar não tem desperdício. Então, aunque eles iam orar, não sabiam o que ia passar, mas o Senhor já sabia que de caminho da oração eles iam realizar uma grande obra na vida daquele homem. Então, meu conselho é: ores mais, hablas mais com Deus, meu irmão, porque lo que saldrá de aí seguramente será coisa buena, será de bendição para ti e para os demais. Nunca alguém pode dizer: oi, esse irmão ora demasiado. Nunca. Oração nunca é demasiada. Agora seguimos os versos 2 e 3. Podemos ler todos juntos na pantalla. Vosotros ayudar-me. E era traído certo homem. Era como desde el vientre de su madre. Cada día le ponían a la puerta del templo, que se llama Hermosa, para pedir limosna de los que trabajaban en el templo. Este era Pedro y Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba para recibir una limosna. Pedro e Juan encontraram um homem que não havia subido ao templo para orar. Um homem cojo desde seu nascimento. Capítulo 4 de Hechos, versos 22, nos ensina que esse homem já tinha mais de 40 anos de idade. Então, esse homem vivia com essa enfermidade, com essa discapacidade, há mais de 40 anos, desde que havia nascido. Levava toda a sua vida dependendo do favor e da caridade ajena. Outras pessoas tinham que levá-lo aí hasta o templo e deixá-lo aí à porta para que ele pudesse pedir. Ele vivia de pedir limosnas. Por quê? Porque não podia ser-se cargo de um trabalho convencional. Dependia cada dia de la buena gana, de la buena voluntad, de la buena disposição, de la compaixão de la gente que passava por la puerta hermosa a caminho da oração. Dependia de que a gente decidiera naquele dia echar-lhe algumas moneditas. Essa era a sua vida. Não tinha autonomia. Para muitos de nós outros, isso é uma pesadilla. Seria uma pele de medo. Sabe por quê? Porque a nós outros nos gusta ser independentes. Eu sei que em maior ou menor grado todos nós outros dependemos de alguém. Todos somos dependentes. Todos dependemos de alguém ou de alguns. Mas nós outros nos gusta ser independentes. Nos gusta ser autônomos. A maioria de nós outros, eu sei, não nos gusta molestar a nadie. Não nos gusta pedir favores. Nos dá vergonha pedir ajuda. Nos atemoriza de verdade ter que depender dos demais, aunque seja depender de gente que nos quer, aunque seja depender de gente que nos ama. Não nos gusta depender de nadie. Pois essa era a realidade da vida desse homem, desde o seu nascimento. Nunca havia sido autônomo, sempre havia dependido dos demais. Mas essa tarde, tudo ia cambiar, porque passam pela porta hermosa dois apóstolos de Jesus, Pedro e Juan. E aqui nos acordamos da parábola do bom samaritano, que Jesus contou, do homem caído, herido aí na carretera, e que dois personagens, um levita e um sacerdote, passam de largo e não lhe têm na mão, não lhe ajudam. Pedro e Juan iam a orar, mas não passaram de largo. O homem les pide a eles lo mesmo que pide a todos. Diz o texto que o homem, ao ver-les, rogava uma limosna. Era tudo o que ele pedia. Por quê? Porque era tudo o que ele estava acostumado a receber. Era tudo o que ele poderia esperar das pessoas. Ele não sabia quem eram nem Pedro nem Juan. Por isso não sabia que em questão de minutos toda a sua vida, toda a sua história de 40 anos ia cambiar. Mas seguimos com a história. Ni plata ni ouro. Volvemos ao texto, agora versos 4 e 5. Então Pedro, juntamente com Juan, se fijou em ele e lhe dijo: Mira-nos. Eles prestavam atenção, porque esperava receber algo deles. A coisa que agora vai de miradas, vai de contato visual. Imagino que aquele homem não estava muito acostumado a miradas. Creio que muita gente nem lhe mirava. Muitos a lo mejor echavam moedas, incluso haciam isso sem mirar-lhe a los ojos.
E ele também, a lo mejor, se sentia indigno de mirar a los demás. Estava acostumado a pedir e receber limosnas, pero não estava acostumado a mirar ni a ser mirado. Pero Pedro disse ao homem: mira-nos. Antes do milagro, la mirada. Antes do milagro, las miradas se encontraram. Mirar ao outro, mirar a los ojos, isso é dignidade. É hacer de alguém que é visível. Quando encontremos pessoas por la calle, meus irmãos, ou na porta dos mercados, pedindo dinheiro, aunque nem sempre podemos dar-lhes a todos sempre uma moneda, um bilhete, ao menos les miremos, ao menos les tratemos com dignidade. Porque detrás dessa pessoa que está aí, na porta do consumo, de Mercadona, donde sea, detrás dessa pessoa há uma história que nem la imaginamos. Não sei se tão trágica como a história desse homem, a lo mejor incluso pior. Detrás dessa pessoa há uma história. Por isso, miremos, ao menos miremos, tratemos a la gente com dignidade, é o mínimo. Pero seguindo, vamos ao verso 6. Pero Pedro le dijo: no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate e anda. El homem esperava receber algo, uma monedita que fuera. Pero Pedro le disse: oye, não tenho ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Lo que Pedro tinha era algo muito melhor que dinheiro, muito melhor que plata e ouro. Lo que Pedro tinha era o poder que há no Espírito Santo de Deus. É com esse poder e com essa autoridade que há no nome de Jesus que declara: en nome de Jesucristo de Nazaret, levántate e anda. Na fórmula infalível, duas coisas: o poder do Espírito Santo e o nome de Jesucristo. Só através do poder que há no Espírito Santo e através do poder que há no nome de Cristo é que podemos ir cumprir a missão de viver, de testificar, de predicar. Solamente assim, com essas duas coisas, podemos ir liberar os cautivos e sanar os heridos. Se uma pessoa pensa, imagina, cumprir a obra de Deus ou viver a vida cristiana basado em seu próprio poder, ser que poder político, poder econômico, poder motivacional, lo que seja, qualquer tipo de poder. Se alguém pensa viver a vida cristiana basada em seu próprio poder, não vai chegar a lado nenhum. O máximo que poderá conseguir será alguns frutos que não vão a permanecer. Solamente há poder para viver através a vida que Deus quer através do poder do Espírito Santo. De igual forma, se uno pensa em cumprir a obra de Deus, evidenciando seu próprio nome, o nome, sua própria marca, o cartel de sua igreja, esse não chegará a nenhum. Não se pode cumprir a obra de Deus tendo como garantias o nome do pastor fulano ou o nome da igreja de los venganos. Eu venho aqui na autoridade que há no nome do pastor Alfa. Pastor não, apóstolo, obispo, não sei qual título usam por aí, semideus. Em nome do pastor esse, levanta-te e anda. Não vá. Ou eu venho aqui a ti com a autoridade que me foi dada por la igreja de los betas. Em nome da igreja, levanta-te e anda. Não vá. Não há autoridade. Não há autoridade em nome de Confúcio, nem de Buda. Não há autoridade em nome de Mahoma, nem em nome do Papa de agora. A Bíblia me disse que solamente há autoridade em nome de Jesucristo de Nazaré. Pero vendo a ouro e plata envolvendo a los papas, disse a história que dia o Papa Urbano IV recebeu em seu despacho a Tomás de Aquino. E em cima da mesa do Papa havia uma grande quantidade de moedas. E Urbano lo comentou a Tomás, dijo a Tomás: já vês, Tomás, já não pode dizer como Pedro, não tenho nem plata nem ouro, porque vês, aqui tenho dinheiro, plata e ouro. Porque Tomás de Aquino havia contestado ao Papa: tampouco podes dizer como Pedro, de roncorro, levanta-te. Quando foi que a gente
dejó de buscar el poder de Dios y empezó a fijarse en oro y plata. A lo largo del camino, muchas personas se perdieron porque empezaron a dedicar sus vidas, sus esfuerzos, sus días en adquirir y acumular oro y plata. Dejaron a un lado la búsqueda por el poder de Dios, el poder que solamente encuentras en una relación con el Padre. ¿Cuántas iglesias hoy buscando el oro y la plata y no el poder de Dios? Hay ministerios ahí que son ricos, poseen la riqueza que Dios, que Jesucristo nunca experimentó. Hay ministerios que están por ahí llenos de oro y de plata, pero que están vacíos del poder de Dios. ¿Cuántos pastores hoy, desafortunadamente, lo digo porque soy pastor, viven y predican un evangelio que sobrepone los bienes materiales a la gloria de Dios? Hay muchos cristianos hoy incluso totalmente fijados en el oro y en la plata. No estão preocupados em ser recipientes do poder de Deus que há em nome de Jesucristo de Nazaré. O homem aí sentado em la porta hermosa esperava ouro e plata, esperava receber uma monedita que fuera, alguma coisa que lhe trajera um alívio imediato, algo para paliar seu sofrimento hasta o dia seguinte, quizás. El dia seguinte tendría que volver a pedir, pero ele não recebeu o que pediu. Os apóstolos não lhe deram nem duro, pero ele recebeu muito mais de lo que poderia imaginar. Pediu na limosna, recebeu a curação. Pediu algo que lhe daria um alívio momentâneo e recebeu um câmbio total de vida. Muitas vezes, meus irmãos, lo que queremos ou nos acercamos a Deus querendo um paracetamol espiritual, ¿entiendes? Algo que nos quite o dolor e que trate os sintomas. Pero lo que Dios quiere hacer en nosotros es una cirugía espiritual. Tratar la raíz del problema, tratar la raíz del pecado. Y muchas veces no queremos eso porque ese tratamiento de Dios duele, es incómodo. Pero ya está con pedir y contentarse con limosnas espirituales. Lo que Dios quiere para nuestra vida es sanidad. El Señor quiere operar e quitar de nosotros lo que hace falta. Pero llegamos ao final, já seguindo o contexto, echando na mano. Vamos ao verso 7, todos juntos. Vamos ler todos juntos. Le tomó. Não perdamos esse detalhe aqui, hein? Está subrayado. Que Pedro antes lhe havia mirado e agora Pedro lhe toca. Ele lhe tomou de la mano e lhe ajudou a levantar-se. A la vez que Pedro lhe echava na mano, o milagro tomava forma, o milagro se consolidava. Os pés e os tobillos del hombre foram afirmados e por fim, depois de 40 anos, pudo poner-se de pé por suas próprias pernas, sem ajuda. Agora aqui aprendemos a importância de ajudar a los que estão começando, los que estão começando sua caminhada de fé, los que han aceptado a Jesus e estão aí em processo de adaptação à nova vida. O hecho de que alguém haya aceptado a Jesus não significa que ela esteja lista, que não necessite mais de ajuda. Ao contrário, essa pessoa necessitará sim de muito apoio, especialmente em seus começos. Necessitará de alguém que lhe tome a mão e lhe ajude a caminhar. Necessitará de alguém que caminhe a seu lado, como aquele homem se levantou e começou a caminhar ao lado de Pedro e Juan e entrou com eles ao templo. Qual foi tu porta hermosa? Onde foi? Quando foi tu porta hermosa, meu irmão? Em que dia encontraste a sanidade e a salvação que há em Jesucristo? ¿Te acuerdas? Era na manhã? Onde estavas? Ou foi na tarde, onde o Senhor te tocou, te puso de pé? Eras tu um ninho ou eras já jovem? A lo mejor já eras adulto. Como te encontravas de ânimo aí? Estavas bem tranquilo ou estavas postrado, desanimado, desesperado? Como foi tu porta hermosa? Como foi tu porta ao cielo? Quem te entendeu la mano em tus começos? Hein? Quem te ajudou quando começaste a caminhar na fé? Foi tu padre? Foi tu madre? Foi algum outro familiar? Quizás algum amigo? Já agradeciste a Deus por la vida dessa pessoa? Essa pessoa que primeiro te falou de Jesus?
por essa persona que orava por ti, quizás muito antes de que tu conheceras a Jesus, essa persona já doblava as rodillas em tu favor, e agradeciste por la vida de aquele pastor ou daquele hermano que te ajudou em tus primeiros passos, que te ajudou a consolidar tu fé. A lo largo de tu caminata, quantas vezes alguém te ha tendido la mano e te ha ajudado a poner de pé quando creias que já não podias mais? Quantas vezes alguém já te ajudou a corrigir tu ruta? Quando estavas indo pela ruta equivocada, o Senhor usou alguém que te ajudou a volver a seus caminhos. E tu? Quantas vezes tu has sido essa persona? Quantas vezes tu has sido aquele que ha echado la mano a alguém e ajudado a uma persona a poner-se de pé e a caminhar por el caminho recto? Porque, mis hermanos, a vida cristiana vai de isso ao final. Vai de tender la mano e ajudar os que necessitam, mas também vai de estar disposto a pedir ajuda e a receber ajuda. Há gente que sabe ajudar, mas que não sabe pedir ajuda e receber ajuda, e que sofre callado, porque é bueno em ajudar, mas não é bueno em ser ajudado. Mas chegando ao final, Lucas nos disse que o homem deu um salto, se pôs de pé e começou a caminhar, e entrou com eles no templo, caminhando, saltando e alabando a Deus. O homem deu um salto e se pôs de pé, e começou a caminhar ao lado de Pedro e Juan, entrou com eles no templo, foi caminhando, saltando, alabando a Deus. Nada salta por estar triste. Se alguém está saltando é porque está alegre, está feliz. Hasta entonces, todos os dias o homem ia ao templo, se acercava, mas se quedava na porta. Estava aí pedindo limosnas. Ia ao templo para pedir, não ia para orar. Estava cerca ao templo, mas não estava no templo. Não entrava. Há muita gente hoje assim, gente que está cerca, gente que está casi allá. Há muitos que se quedam na porta sem jamás, de hecho, entrar por essa porta ao cielo, que é Jesucristo, nosso Salvador. Mas o homem já não se quedou mais na porta. Não, agora ele entra no templo. Se antes ele usava sua voz para pedir limosnas, agora ele usa sua voz para oferecer alabança e adoração ao Deus que ele sanou. E eu quero imaginar então que a partir desse dia, nunca mais, o homem se sentou na porta, ao lado de fora, aí, na porta hermosa, para pedir. Depois desse dia, eu creio que essa cena se repetiu várias vezes. E várias vezes o homem cruzou a porta, entrou ao templo para orar, e entrou ao templo para adorar a Deus, com alegria no coração. Temos que ser como esse homem. Se já hemos conhecido a Jesus, se já hemos sido sanados, se já hemos sido salvos, devemos viver uma vida de adoração e gratidão. Se Ele te ha sanado, não te quedes mais aí postrado. Levanta-te, camina, salta, canta, baila. Se já conheciste a Jesus que é a porta ao céu, não podemos viver com tristeza, devemos viver com alegria. Já não te quedes mais aí triste. Viver com alegria, porque a alegria do Senhor é nossa força. E já não te quedes mais aí callado, murmurando. Haz como el hombre, abre tu boca e adora ao Senhor em gratidão. Deja de uma vez por toda de lamentar ou murmurar por aquilo que não tienes. Empieza a agradecer por lo que Ele te ha dado. Cambia a perspectiva, cambia o chip. Porque viver murmurando e lamentando-se não te levará a lado nenhum. Viva na vida de gratidão. Concluyo. Esse milagre, onde aconteceu? Pedro e Juan estavam dentro ou estavam fora do templo? É interessante isso, não? Jesucristo nunca obrou milagre nenhum dentro do templo. É verdade que ele obrou milagres na sinagoga, mas a grande maioria dos milagres de Jesus foram obrados fora do ambiente religioso. Jesus obrou milagres à orilla do mar e dentro da barca. Houve milagres em casas e milagres ao aire livre. Jesucristo obrou milagres em festas de boda e também em cemitérios.
¿Sabe por quê? Porque a vida de Jesus, a vida com Deus, não estava limitada por el templo, por las 4 paredes. Jesucristo sabia que a vida de verdade acontece do lado de fora do templo. Mis hermanos, a vida acontece aí em las calles, em los coles, los institutos, em los supermercados, en el tráfico mientras conduces. A vida de verdade não acontece aqui, acontece lá fora, em tu local de trabalho. A vida de verdade, sabe onde acontece? Dentro de nossas casas, onde não usamos máscaras e onde muitas vezes nos cuesta ser amorosos e pacientes com os nossos. É no lado de fora, aí fora. Hoje, quando salgamos, se termina o culto muito pronto. Aí fora está a necessidade, a carência espiritual da gente. Porque aqui dentro é muito fácil falar de amor e demonstrar amor. Vosotros todos são muito queridos, muito buena gente, os quero, sois todos muito perfumados, não me cuesta amá-los. Aqui eu tenho todo controlado, sabe? Pero do lado de fora do templo, já não é assim, é tão fácil. Mas do lado de fora que temos que viver e demonstrar esse amor. Aqui dentro é muito fácil falar de uma forma santa e portar-me de uma forma santa. Aqui estamos em um ambiente controlado, meus irmãos, aqui estamos aqui por uma hora dentro de uma burbuja espiritual. Mas quando salgamos essas portas, aí começará o reto. Do lado de fora que necessitamos viver essa santidade e demonstrar que fomos separados por Ele para a sua glória. Nosso desafio é ser do lado de fora do templo do que somos aqui dentro. Ser aí fora como somos aqui dentro. Porque a vida de verdade acontece aí fora, onde há tanta gente postrada, sem esperança, querendo que algo lhes tienda da mão. Pois que seamos fora, assim como somos dentro. Que assim seja. E que por lo tanto, o Senhor nos bendiga a nós outros. Amém. Vou pedir que os pongas de pé. Vamos cantar a canção que hemos cantado, Cristo, nombre sem igual. E depois da canção, vou pedir a meu irmão, amigo Jesus Milian, que esteja orando para cerrar o culto, ¿vale? Cantemos a canção.